A porção dessa semana começa descrevendo como Jacó se assentou, né? Esse é o verbo. E logo depois ela descreve como José começou a ter umas brigas com os irmãos dele, né? Como ali o clima começou a ficar tenso. E você vai descobrir hoje que existe uma relação entre esses dois fatos. O fato de Jacó se assentar, ou se sentar, e a briga de José com seus irmãos. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção dessa semana se chama Vayeshev, porque ela começa assim, Vayeshev Yaakov. E Vayeshev é um verbo relativamente raro na Bíblia. Por quê? Vayeshev significa literalmente sentou, né? No lugar, no sentido de habitou em algum lugar, morou em algum lugar. Só que a Bíblia, quando isso acontece com outros personagens, tem outros verbos, né? Ela às vezes usa verbos como sei lá, morou ou residiu, habitou, e não o verbo sentou, né? O verbo sentou que é um pouco estranho. Bom, Urashi já aparece para nós, o grande comentarista, e diz o seguinte: esse verbo indica um sentar em paz, né? Significa que a pessoa morou em algum lugar em paz, calmamente. Bom, e aí isso já parece contradizer então um pouco o que a gente viu no começo do vídeo, porque logo depois dessa ação, né, a Bíblia começa a falar do problema que teve entre José e os seus irmãos, que os irmãos chegavam a odiar José, né, pelo que ele falava, pelos sonhos que ele tinha. Né. Bom, e aí Urashi, claro, não deixa isso passar em branco, ele conecta os dois fatos. Ele diz o seguinte: justamente o fato de Jacó se sentar em paz, ou seja, o fato dele querer ali viver em paz, ele começou a viver uma vida tranquila, é o que causou a briga entre os irmãos de José. Vamos tentar entender melhor o que ele está querendo dizer. A vida, ela é cheia de mudanças, ela é cheia de alterações, e ela exige de nós uma postura dinâmica, ou nos termos modernos, uma postura proativa. Quando a Bíblia diz que Jacó se sentou em paz, dá a entender que ele parou de cuidar da vida. Ele parou de ser proativo. É como se ele entrasse num escapismo. Ele começou a olhar tudo como se fosse uma paz, uma calma, uma tranquilidade, mas ele estava cego para a realidade. Não existe essa real paz, calma e tranquilidade. Né? É claro que a gente pode achar esse nível de paz dentro de nós, e a gente vai ver que a própria Torá nessa porção fala de um caso desse, mas a paz que o Jacó estava procurando era um pouco falsa, era um pouco forçado. Então ele passou a não ver o que acontecia entre os próprios filhos dele. Ele passou a não ver, por exemplo, que ele estava dando predileção para o José e que isso estava causando inveja dos outros irmãos. Né? Ele estava entrando assim num estado zen, vamos chamar assim, que era falso, que era forçado. É uma postura escapista, né? É isso que Urashi tenta mostrar. Ele fala: eu vou agora, Jacó fala, eu vou viver agora uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Não vai, né? É basicamente isso. A vida não consegue você chegar e falar: agora, a partir de agora é tudo paz e tudo tranquilidade. Você vai ter problemas, você tem pessoas ao seu redor para resolver. No caso de Jacó, ele era chefe de uma família, né? Então não dá para ele simplesmente ignorar e falar: agora minha vida vai ser de paz. Então por isso que começou as brigas dos irmãos. Agora, como eu falei, não quer dizer que a gente não pode ter uma paz interna. Né? O que Jacó estava procurando era uma paz, uma tranquilidade na vida externa, e isso é muito difícil. A paz interna a gente tem. Tem um exemplo nessa própria porção. Bom, a gente lê a história de José, né? O desenrolar, então essa briga que ele tem com os irmãos leva ele a ser vendido como um escravo. Os próprios irmãos, né, vendem ele como um escravo. Ele vai então trabalhar na casa de um senhor egípcio chamado Potifar. Lá ele tem um problema com a esposa do senhor, que acusa ele de estupro, de abuso sexual, e ele é preso. Muito bem, um dia ele está lá na prisão, né, e ele encontra dois ministros do faraó que são presos também. Um padeiro e um copeiro, né, um que cuidava das comidas e um que cuidava das bebidas. E aí é muito interessante que a primeira vez que eles encontram, José encontra eles, acontece ali por volta do capítulo 40 do Gênesis. Ele pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão com um semblante triste? E essa é uma pergunta surpreendente, né? Por vários motivos. Primeiro, eles estão na prisão.
O que é normal que você esteja na prisão? Radiante, alegre? Não, que você esteja triste mesmo. Né? Então a primeira pergunta do José parece besta. Por que vocês estão tristes? Não precisava muito explicar. Principalmente também se eles eram ministros do faraó, a gente imagina a vida que eles tinham e aí de repente eles vão parar na prisão. Agora, o mais interessante talvez não seja a pergunta por que vocês estão tristes, é a atitude de José. Vamos pensar um pouco. José até aqui vinha numa descida constante, né? Ele é vendido pelos próprios irmãos, ele é afastado do pai, ele sofre ódio da própria família, ele é caluniado pela mulher do seu senhor, né? Então ele vive como um escravo, ele é preso. Como é que uma pessoa dessa reagiria? Como é que uma pessoa média reagiria, né? No meio da prisão, depois de todas essas desgraças acontecendo com ele? Provavelmente essa pessoa ficaria rancorosa, brava, irada, né? E principalmente, talvez, quando ela visse o quê? Justamente dois ministros do faraó egípcio, que representavam a autoridade, o poder estrangeiro, tudo aquilo que fez ele sofrer, ou parte do que fez ele sofrer, né? Tirando a família. E a gente vê que José faz justamente o contrário, não é isso. Apesar dele ter passado tudo que ele passou, apesar dele estar na prisão, em vez de se isolar no seu mundo, em vez de ficar tentando uma fuga, né, como Jacó fez, a gente vê que ele ainda está preocupado com o próximo, com o ser humano. Ele encontra dois prisioneiros, né, que representam o sistema egípcio, e se preocupa em perguntar para ele por que vocês estão tristes. Apesar de tudo, ele ainda está vendo aqueles prisioneiros como humanos. Ele ainda tem uma missão de humanidade, né, dentro de si. Ele não deixou que as influências, tudo que acontecesse para ele, o insensibilizassem, o tornassem uma pessoa fria. Então ele continua com um lado humano, com um lado caridoso, com um lado benéfico, né, generoso. Aliás, a Torá diz que depois é esse mesmo fato que faz ele subir na vida. Que aí a reviravolta começa a se dar e ele começa a ter uma subida, né, constante em vez da descida que ele teve. Aí ele se torna vice-rei, aí ele encontra uma mulher, ele se casa, tem filhos, os dois filhos dele viram tribos, né, aí a vida dele começa a melhorar. Então, repare que nesse sentido a gente tem uma oposição entre Jacó e José. Né? O Jacó é uma pessoa que passou também por muitas dificuldades na vida e com isso chega uma hora que ele tenta se isolar do mundo. Né? A última dificuldade que ele tem depois vai ser a perda do próprio filho. Mas até então ele ainda não tinha tido isso, ele já passa a ter uma posição de eu quero me sentar em paz e quero ignorar o mundo, né? Fechar os olhos para o que está acontecendo. Já José não. José é o cara que, apesar de todas as dificuldades, ele tem uma paz interna, uma tranquilidade interna, que lhe permite, inclusive, continuar sendo uma pessoa humana. Ele não ignora o mundo, ele continua vendo os problemas que está no mundo e se dispõe até a ajudar, né? No caso dele, por meio da interpretação de sonhos. Então, em vez de se isolar do mundo, em vez de se retirar, escapar e falar, não, eu não quero ver, quero uma vida de paz forçada, ele sabe que não é assim que funciona. Ele tem a paz dele, né? Ele está em tranquilidade com tudo que aconteceu, o que inclusive lhe permite que ele seja proativo e continue agindo positivamente no mundo. Uma boa semana a todos. Shavuot Tov.